Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, imagine que hoje à tarde saísse em todos os canais, em todas as redes de comunicação, que um grupo de pessoas tocou fogo na Basílica Nacional de Aparecida. Digamos que hoje à tarde, vamos fazer ficar mais grave, subiu ao poder um governo tirânico e que esse governo ele mande tocar fogo na Basílica Nacional de Aparecida. Qual seria a sua reação? Saindo essa notícia hoje à tarde. Você choraria? Você sofreria? Qual seria a reação do povo católico brasileiro? Então, isso já aconteceu. A primeira leitura diz que o Templo de Jerusalém, o lugar mais sagrado para os hebreus, para o povo de Deus, ardeu em chamas e foi destruído. Isso já aconteceu. O Templo de Jerusalém, magnífico, sinal da presença de Deus entre o povo, foi invadido e destruído pela Babilônia. Por quê? Porque o povo de Deus traiu a Deus e quis fazer conchavo com as nações vizinhas. Tudo começa em alguém dizendo: não, mas não tem problema. Não tem problema ser de Deus e fazer acordos e conchavos que não são tão assim do agrado de Deus. As nações vizinhas, as nações poderosas vizinhas, adoravam falsos deuses. Eram nações que praticavam a idolatria. Eram idólatras. E Israel estava com inveja. O povo de Deus estava com ciúmes dessas nações estrangeiras. O que a gente faz para ficar que nem eles? Ricos e poderosos como eles. E aí começam os conchavos com essas nações. A princípio, conchavos financeiros. Você arriscaria tudo num conchavo financeiro? Se eu fosse você, estou falando do ponto de vista financeiro, eu tomaria cuidado. Até do ponto de vista estritamente financeiro. Por exemplo, você não é da área de ações. Você vai mexer com ações? Rapaz, pegar tudo
que você adquiriu, todo o teu patrimônio, você vai para o mercado de ações, sendo que você não conhece esse mercado, sendo que você não conhece esse negócio, cuidado. Ora, se nós fazemos assim com o nosso patrimônio, com o nosso dinheiro, que dirá com as coisas de Deus? Que dirá querer fazer acordo, conchavo, querer fazer negócio com as coisas de Deus? Cuidado, quando a chibata está lá nas suas costas, não reclame. É o evangelho de domingo passado. Eu estou só fazendo um remember for you. Não, porque alguém pode... Mas só o evangelho de domingo passado. Nosso Senhor entra no templo e eles estavam fazendo negociata com o lugar do Senhor. Então, aquele templo será destruído. Foi a profecia de Jesus. Mas já tinha acontecido antes, caramba. Já aconteceu outra vez. Quando o povo de Deus quis negociar o que não se negocia. Quis fazer conchavo com aquilo que não se pode fazer conchavo. Se meter em coisas que não são da nossa natureza, que não pertencem a nós. Repito, se você faz isso no mundo comercial, que dirá no mundo espiritual? Quem aqui não é do mundo dos negócios, não é do mundo das vendas, vai abrir uma loja? Você é doido? Não é tua praia. Você não sabe nada disso. Como é que você vai se meter numa coisa que não é a tua praia? Que você não conhece? Um negócio que é desconhecido. A mesma coisa em matéria espiritual. Você é católico. Nós somos cristãos e nós não negociamos a nossa fé. Compreende? Nós não fazemos meio termo. Mas não é assim. E aí o que acontece? A casa cai. E a casa tem caído na cabeça de muito católico. Porque começou a fazer média com o mundo. Um pé dentro da igreja e outro pé no mundo. Um pé na igreja, na Eucaristia, outro pé no pecado. Um pé no confessionário e outro na rua. Vivendo em contradição aquilo que o Senhor quer para a sua vida, e você sabe o que o Senhor quer para a sua vida. O dom mais precioso que nós temos é a fé, e nós não podemos negociar, a título de nenhuma possibilidade, por nenhum motivo, a nossa fé. Vão te chamar de fanático, sim. Vão dizer que você está exagerando, sim. Porque quando se trata da fé, não há negociação. Porque eles foram negociar com a fé. Porque Israel foi negociar com Deus, querendo botar Deus em segundo plano, para fazer negócio com as nações estrangeiras. As nações se revoltaram, as nações vieram sobre Israel, e Israel foi destruída. Agora o salmo da missa de hoje. Eles foram levados para o cativeiro da Babilônia. É isso que diz o texto de Crônicas, a primeira leitura. E o Salmo diz, quando eles chegaram na Babilônia, eles se sentavam e choravam às margens dos rios da Babilônia, com saudade de Sião. Você pode brincar com Deus, você pode sair da presença de Deus, a casa vai cair, mas quando a casa cair, você vai ter saudade de Sião. Você vai ter saudade do Senhor. Você vai sentir falta da igreja. E você vai chorar, às vezes, inclusive, sem saber por que você está chorando. É saudade de Deus. Saudade de Sião. E diz o texto do Salmo, e os soldados da Babilônia passavam e zombavam. E diziam para eles, cadê o Deus de vocês? Agora vocês estão aqui em escravidão. Cantem agora. No meio dessa tristeza e destas desgraças, cantem cânticos de Sião. E aí o Salmo diz, como é que eu vou cantar a alegria dos salmos no meio dessa desgraça, no meio dessa tristeza? Essa é a imagem, esta é a cara, é a situação de muitos católicos. 30 anos de igreja, 40 anos de igreja, nasceram e se criaram aqui, mas nunca aprenderam que com Deus
não se negocia. Que com os valores da nossa fé não tem acordo. Tem casa que já caiu aqui em Alphaville. Nasceram na fé católica, foram criados na fé católica, e hoje a casa está destruída, a família está destruída, porque abandonaram a casa do Senhor. Porque quiseram negociar com o que não se negocia. Porque trouxeram para dentro de casa a idolatria. Abriram o Netflix e compraram as suas ideologias. Não souberam fazer seleção, compreende? Do que pode e do que não vai me acrescentar nada, só vai me fazer mal. Começaram a um pé nas coisas que não são de Deus e outro. E é assim que se... Aqui em Alphaville. O menino que foi criado, uma família excelente, maravilhosa, os pais tementes a Deus, mas que não zelaram. A família, não é a criança, não é a família, começa a fazer média com as nações vizinhas. Compreendeu o simbolismo? Com as nações vizinhas. E aí, melhor colégio, tem colégio aqui em Alphaville que a mensalidade passa de 10 mil reais, os melhores planos de saúde, e o menino está jogado dentro de casa, numa depressão profunda. Você pergunta o porquê da depressão, você não encontra motivo, não tem motivo. Um vazio tremendo, um vazio existencial, mas isso não é um moço, isso não é a história de uma família. Isso tem se repetido aos milhares em nossa sociedade. Chorando, sem saber por que chora. Mas na realidade, é com saudade de Deus. É com saudade de Sião. Nicodemos ouviu Jesus pregar o evangelho da missa de hoje. Ele era das autoridades dos judeus. Então ele tinha um nome a preservar. E ele não queria se expor, como muitos católicos, que não têm coragem de se expor e dizer, na minha casa não entra isso. Na minha empresa não entra isso. Na minha vida não vai entrar isso. Como autoridade, ele tinha um nome a zelar. Então ele não quer se comprometer. Então ele vai encontrar Jesus na calada da noite. É assim que começa o Evangelho segundo São João, no capítulo 3. O encontro de Jesus com Nicodemos. Por que ele vai de noite? Porque ele vai falar com Jesus na calada da noite, porque ele não quer compromisso. É o católico que aparece aqui uma vez ou outra, na calada da noite, disfarçadamente, porque ele sabe que se ele se encontrar à luz do dia, se ele deixar a luz, veja, a luz de Cristo, entrar na vida dele, tudo que não presta vai aparecer. Porque todos nós, todos precisamos de conversão. É por isso que no coração de Jesus cabem todos. Todos. O Papa Francisco hoje, 11 anos do pontificado de sua santidade, o Papa Francisco. E ele diz isso com ênfase. Na Igreja Católica Apostólica Romana tem que ter lugar para todos. Todos. Ele repete. E claro que incompreendido e criticado pelos santarrões da Igreja Católica. Os que se acham mais católicos do que o Papa. Quando o Papa diz que na igreja tem que ter e tem lugar para todos. Porque essas pessoas são vítimas, estão jogadas, elas não têm coragem de se levantar, não têm forças para se levantar. Então, se a igreja não for o pronto socorro dessas pessoas, para que a luz de Cristo brilhe na vida delas e elas enxerguem o que precisa ser retirado, qual a mentira na qual ela está jogada. E, portanto, todos são alvos desse amor tremendo de Deus. Por você, meu irmão. Mesmo que você venha às escondidas. Mesmo você que está vindo esta manhã, nessa missa de domingo, sem graça, com a cara lisa, porque você não tem feito essa quaresma,
porque você se sente a pior pessoa do mundo, porque você não se sente encaixado na igreja, por você Jesus morreu. Por você Jesus deu a vida. E se você fosse a única pessoa errada na face dessa terra, Ele morreria por você, porque Ele te ama como você é. Do jeito que você se encontra. Na calada da noite. Olha, Nicodemos, com vergonha de Jesus, vai até Jesus. O que Jesus faz? O rejeita? Não. O que Jesus faz? Manda ele embora? Porque ele estava com vergonha de Jesus? Jesus o abraça. Agora escute. Todos. Ah, mas eu sou pobre, eu não tenho que me converter, que eu já nasci lascado. Vai ter que se converter. Pobre também se converte. Mas eu sou negro, a minha cultura, não sei o que. Preto por preto também sou. Olha a minha boca. Olha meus cabelos. Não é com conversa para o meu lado, não. Negro também se converte. Como assim? A cultura está acima de Cristo? A cultura está acima do Evangelho? Ah, não. Você e sua cultura vai se converter a nosso Senhor. E o que tiver de lindo na sua cultura vai ficar mais lindo ainda. E o que tiver de abençoado na sua cultura vai ficar mais abençoado ainda. Agora, o que não for da graça de Deus vai ser descoberto. Porque a luz vai brilhar e o que não for de Deus vai ter que sair. Veja o que Jesus faz com Nicodemos. Jesus o abraça, Jesus o recebe e diz assim: chupa essa manga agora. Só falta uma coisa. Você precisa só de uma coisinha. Nicola, Nick, nascer de novo. Eita, só. Você vai ter que nascer outra vez. Você viveu até agora com vergonha, com medo, preso nesse cargo, nem fala que cargo que era, sei lá que cargo é esse. Acabou a humilhação, acabou o medo, entende? Acabou a mentiraiada. Eu entro hoje na tua vida e faço você nascer de novo. E quando o Filho do Homem for levantado, olha aqui para mim, olha aqui. Quando o Filho do Homem for levantado, e é esta a hora em que o Filho do Homem é levantado, a cruz, você saberá que é por você. Mas hoje, nessa missa, hoje, aqui, o Filho de Deus será levantado pelas minhas mãos. E quando você olhar para o altar, na Eucaristia, o Evangelho diz assim: e quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Todos. Do jeito que você se encontra. Ele no altar está por você. Para abençoar a sua vida. Para iluminar a sua existência. Para fazer as coisas de uma maneira completamente diferente e nova. É isso que Deus tem para você. Chega dessa vida passada. Chega disso aí. Eu disse domingo, eu não preguei aqui, foi em outras missas, então você talvez não tenha ouvido, mas eu disse assim: olha, veja a enganação desses católicos com um pé dentro da igreja e outro pé no mundo. Foi isso que a igreja da Europa fez, a igreja católica da Europa quis compactuar com esse progressismo nojento que está aí fora. Olha o resultado, a igreja católica na Europa acabou, faliu, a casa caiu. Quando é que você vai enxergar que não dá para fazer pacto? Que o pacto é com Cristo e não com o mundo. E o mundo é que tem que se converter a Cristo e não Cristo ao mundo. Cristo está de braços abertos para receber a todos, mas todos precisam ter o coração aberto para se converter. Ah não, eu sou LGBTQIA+, P4YZ. Vai ter que se converter. Cada uma das letrinhas. Não são melhor do que ninguém. E aí Deus vai mudar a vida dessa pessoa. Como? Não sei. Não sou eu juiz do que Deus está fazendo e fará na vida de ninguém. Ah, mas Padre Birajara,
eu era Patrício, agora eu sou Patrícia, eu sou a Pati. Beleza, Pati? Tudo bom? Beleza? Vai ter que se converter. Como é que Deus vai fazer isso? Não sei. O Papa Francisco disse, inclusive, a gente pode batizar com o nome social. Veja a que ponto a igreja está disposta a abraçar e deixar Deus mudar a vida daquela pessoa. Agora, dizer que porque eu era Patrícia, agora eu sou Pati, eu não tenho que me converter? Não, meu irmão, não, minha irmã. Todos, absolutamente todos, terão que passar pelo crivo da graça de Deus. E aí, como Deus fará? Isso é com Deus. E com a pessoa que vai deixar Deus agir. Amém? Quando eu for atraído, atrairei todos a mim. Esse é o propósito de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Não é possível, depois de 20, 30, 40 anos de igreja, ter vergonha de Jesus Cristo. Sabe? Não se apresentar como católico para não ter que pagar o preço disso. Apresente-se como católico. Diga lá na tua empresa, lá onde você trabalha. Diga na sua família. Diga lá no seu condomínio que você é católico, que você crê em Jesus Cristo e no Evangelho. E você verá o que vai acontecer. Para o bem e para o mal. Perseguição e desejo de conhecer a Deus. É assim ou não é? Os católicos que não têm vergonha aqui de dizer que são católicos, que não saem na calada da noite como Nicodemos, que saem à luz do dia, vocês são as pessoas mais visadas. Quando eles estão em desespero, é a vocês que eles procuram. Sim ou não? Para pedir oração, para pedir informação, para pedir conselho, mas também quando um deslize acontece, pô, mas não era católico? Sim ou não? Fazem isso ou não fazem? É o preço. Surge uma discussão. O católico ele tem que se impor, no sentido de dizer. É disso que se trata, eu creio. Como é que um católico vê um ministro do Supremo, na PUC do Rio de Janeiro, falando a favor do aborto, e achar que isso é normal? Na PUC, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Achar que isso está de boa, falando a favor da descriminalização do aborto. Ora, se não é crime, é porque, tá tudo certo. Se assassinar uma criança indefesa, inocente, não é um crime passível de pena, então está tudo bem com o aborto. Isso dentro da PUC do Rio de Janeiro. Durma com esse barulho. Agora, uma igreja que aceita um troço desse, tem futuro? Não tem. Vai acabar-se como acabou-se em outros lugares. Veja quando nos Estados Unidos a Igreja Católica se abriu para o lobby psicologista. A quantidade de gente estranha, sem vocação, que entrou para os seminários. E depois, os escândalos e mais escândalos. Dioceses tendo que vender todo o patrimônio para pagar o tanto de processo. Porque padres se tornaram criminosos. Padres, aliás, criminosos, entraram para o clero. Criminosos, bandidos, entraram para o clero. Sabe como é que a Igreja Católica Americana está se levantando? Eu disse isso domingo passado. A Igreja Católica em Washington, agora na Páscoa, Washington DC vai batizar nessa Páscoa 2.000 adultos. 2.000 adultos serão batizados na fé católica nessa Páscoa. Sabe como é que a Igreja Católica está se recuperando, se levantando nos Estados Unidos? Sabe como é que está havendo uma primavera hoje nos Estados Unidos, na Igreja Católica? Porque a Igreja Católica voltou ao Evangelho. Parou de fazer média com esse progressismo nojento. Começou a pregar a verdade de Cristo e do Evangelho. E as conversões se multiplicam. E está acontecendo uma primavera de conversões. Bendito seja Deus. Porque esse Jesus aqui, que abraça a todos, mas transforma a vida do pecador. Esse Jesus aqui, esse muda, esse transforma, esse liberta, esse traz o pecador para a sua graça.
Você que veio aqui desanimado, você que veio aqui com o coração entristecido, encha-se de alegria. Por você, Jesus morreu. Padre Ubirajara, veja quantos pecados e quantas dificuldades por você, para te levantar, para te erguer e para todos os dias te dar a oportunidade de começar de novo. Esse é Jesus que te ama e vai te amar eternamente. Assim seja. Amém.